Voltamos! Deixa eu esperar o pessoal voltar. Estamos de volta. Esperar o pessoal voltar, aí a gente já retoma falando da questão do mal. Oi, gente. Ai, muito bem, gente. Vocês voltaram. Ai, que legal. Ai, gente, eu me empolgo falando de C.S. Lewis. Aí eu vejo vocês empolgados, né? Aí eu fico mais empolgada. Ai, meu Deus. Sim, gente. Então, vamos lá. Salvei a live. Já tá lá no feed, né? Ficou salva no IGTV. Pronto, tá salva. Então, gente, falando dessa questão do mal ser uma perversão do bem, né? Lá na página 83, aí ele fala de Satanás. O que Satanás pôs na mente de Adão e Eva é a ideia de que eles poderiam ser como Deus, né? Que eles poderiam, como se pudessem estruturar-se por si mesmos, como se tivessem criado a si mesmos, ser seus próprios mestres, inventar uma espécie de felicidade para si, fora de Deus, a parte de Deus. Então foi isso que Satanás plantou no coração de Adão e Eva, de que eles poderiam encontrar alguma coisa melhor a parte do próprio Deus. Porque se Deus disse, fulano não come lá o fruto, e ele vai lá e come, o que é que ele está dizendo? Que comendo o fruto, ele vai ter uma felicidade maior do que o que Deus disse, né? Então, eles estavam buscando esse tipo de felicidade a parte do próprio Deus. E agora eu vou citar uma das frases mais bonitas desse livro. Na verdade, uma das frases mais lindas que eu já vi na minha vida. Quando ele está falando dessa questão de Adão e Eva buscando uma felicidade a parte de Deus. Aí ele diz assim: agora, Deus designou a máquina humana para funcionar à base dele mesmo. Ele mesmo é o combustível que nossos espíritos foram designados para queimar, ou o alimento do qual nossos espíritos foram designados para se alimentar. Não há outro. Essa é a razão pela qual simplesmente não adianta pedir a Deus para nos fazer felizes do nosso jeito, independentemente da religião. Deus não pode nos dar felicidade e paz à parte de si mesmos, porque elas não se encontram aí. Não existe tal coisa. Gente, que coisa linda! Então, é bem Agostinho, né? Fizeste-nos para ti, e inquieta está o nosso coração, enquanto em ti não repousar. Então, nós não vamos encontrar felicidade genuína à parte de Deus. Nós não vamos. Porque nós fomos feitos para Deus. A nossa alma foi feita para se regozijar em Deus. A primeira pergunta do breve catecismo de Westminster diz: qual é o fim principal do homem? A resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, e ter prazer nele para sempre. Então, nós fomos feitos para ter prazer em Deus. O John Piper fala muito disso, né? Inclusive, gente, o John Piper diz que C.S. Lewis foi a pessoa que mais o influenciou, né? E o Tim Keller diz a mesma coisa. Para vocês verem o legado do Lewis, né? Então, isso é maravilhoso, sabe? Maravilhoso. O que Adão e Eva buscaram foi... Eles acreditaram nessa mentira de que eles seriam felizes a parte de Deus. A Tainá tá dizendo, presbiteriana raiz. Ai, gente, sou. Eu cito catecismo em tudo que é canto. Ai, ai. Sim, aí ele tá falando que, beleza, os homens lá tentaram, de maneira autônoma, buscar algo longe de Deus. Aí ele diz... aí ele começa a falar de Jesus Cristo, porque ele diz, beleza, né? Vocês fizeram coisa errada, Deus é santo, Deus não pode tolerar vocês porque Deus é santo, vocês precisam de uma alternativa. E aí que ele começa falando de Jesus Cristo. E é interessante porque ele diz... ele fala do mal, e se existe esse mal, alguma coisa precisa ser feita. Aí ele diz que a providência que Deus tomou, que a primeira coisa que Deus fez foi... Tá aqui. E o que Deus fez? Antes de tudo, ele nos conferiu consciência, o sentido de certo e errado, que é essa lei moral agindo no nosso coração. Nós temos essa consciência. Aí depois,
ele diz que Deus enviou à raça humana o que ele chama de bons sonhos, que é o que a gente estava falando dos mitos, histórias loucas que tem por aí, né? De expiação e de redenção. Mas essas histórias não são a história correta. E depois, o que Deus fez foi o quê? Escolheu um povo para si e incutiu na cabeça desse povo que um dia viria o Messias, né? Então, o povo de Israel carregou a linhagem do Messias, carregou a semente do Messias, e um dia, na plenitude dos tempos, o próprio Messias veio, né? Então, é aí que a gente chega ao cristianismo. Gente, lembra de novo de todo o raciocínio, né? Que ele chegou na questão do mal, que nós precisamos de alguma coisa que nos ligue novamente a Deus, e agora ele chega ao Cristo. Ele chegou do certo e errado, a gente chegou em Cristo, né? E ele diz: subitamente surge um homem que anda por aí dizendo que é Deus. Imagina aí. Aí ele até diz aqui que se fosse numa religião panteísta, alguém dizendo que era Deus, o pessoal ia dizer: beleza, todos nós somos deuses, somos partes de Deus, tudo é Deus e Deus é tudo. Só que um homem ter dito isso na religião judaica, aí nós temos um problema, porque os judeus são monoteístas. Para eles, alguém afirmar que era Deus era a pior coisa possível. Tanto que Jesus foi perseguido, precisamente morto, porque ele afirmava ser Deus. E uma coisa muitíssimo interessante, gente, aqui eu bati palma para o Lewis completamente, na página 86, que este homem que andou aqui na Terra, o Deus encarnado, afirmou com todas as letras que era Deus. E hoje em dia as pessoas dizem o quê? Menino, Jesus Cristo era um mestre da moralidade. Meu Deus, Jesus, o povo diz, né? Deus é top, Jesus é top. Aí o povo diz essa questão dele ser um mestre da moral. Aí a Ana Paula tá dizendo: não me venha com essa conversa mole de ele ter sido um grande mestre da moral, pois ele não nos deu essa alternativa, não tinha essa pretensão. Gente, bater palma, assim, ó. Se eu estivesse ouvindo o rádio, né, ouvindo essa coisa, eu ia bater palma. Porque é isso, gente. As pessoas querem tanto pegar Jesus apenas como um bom exemplo, mas em momento algum, Jesus se colocou como um bom exemplo. Jesus afirmou que ele era Deus. E no próximo capítulo, o Lewis vai citar aquele argumento super conhecido, né? As pessoas conhecem muito C.S. Lewis por frases soltas. Aqui é a origem dessa frase. Ou ele era um lunático, ou ele era o Deus verdadeiro. Então, ou ele era um charlatão, né? Ele diz, ou ele era um lunático, ou ele era um charlatão, ou ele era o Deus verdadeiro. Ele não deu a opção de ser só um bom exemplo. Ou você diz que Jesus era doido, que Jesus era um lunático, ou você reconhece e se prostra diante dele como o Deus homem, sabe? Só tem essas duas opções, não tem outra alternativa. E é isso que ele diz, né? É isso que ele diz. E, nossa, isso é fantástico, gente, fantástico. Porque, de novo, Lewis não faz concessões. A Evelyn está dizendo que no livro Mais que um Carpinteiro, o McDowell fala muito sobre isso também, que ele é um deus ou um lunático. Exatamente. Então ele chega a essa conclusão, que tá aí, esse homem aqui andou na Terra, ele disse que era Deus, qual vai ser? Vocês vão acreditar que ele era Deus ou vocês vão dizer que ele era um doido? E no final das contas, aí ele prossegue com o raciocínio de que Jesus Cristo era Deus, e ele vai falar sobre a salvação. E isso é muito legal, né? Depois que ele constatou, né, que Jesus Cristo era Deus. Ai, gente, eu me interessei por esse livro agora, que vocês estão dizendo, Mais que um Carpinteiro. Ele começa a falar da salvação. E aqui ele vai entrar no evangelho mesmo. Inclusive, ele separa em partes, né? Em partes muito conhecidas de nós cristãos. Meu Deus, meu celular tá com 6% de bateria, gente. Eu vou correr. Então, na página 90, ele fala da salvação, sobre essa necessidade do homem da salvação. Ouvimos que Cristo morreu por nós, que a sua morte lavou os nossos pecados e que, ao morrer, ele anulou a própria morte. Essa é a fórmula. Eis aí o cristianismo. Então, ele, depois de todo esse trajeto, ele resume o cristianismo nisso. Mas entende que se ele chegasse lá na rádio, olha, gente, Cristo morreu por nós, a sua morte lavou nossos pecados e ao morrer ele anulou a própria morte. Esse é o cristianismo. Tchau, BBC, boa noite, pessoal. Foi isso. Entende, né? Entende a construção? E aqui ele fala de salvação, na página 90.
Na página 91, ele fala sobre arrependimento, né? Ele diz: o homem decaído não é simplesmente uma criatura imperfeita que necessita de aperfeiçoamento, e sim um rebelde que está precisando abandonar as suas armas, baixar as armas e entregar-se, expressar seu arrependimento, dar-se conta de seu estado no rumo errado e se preparar para começar a vida do início. Então, ele fala dessa questão do arrependimento, que agora que você percebeu, opa, Jesus Cristo não era um lunático, ele era Deus. Meu Deus, 5%, me ajuda, Deus. Então, ele fala dessa questão do arrependimento, né? Muito interessante. E depois, ele fala do Deus homem. Beleza. E aqui ele fala de várias doutrinas, né, do cristianismo. Agora ele fala, aqui na página 93, sobre essa questão da necessidade da encarnação. No livro do C.S. Lewis, Milagres, ele fala sobre... Ele diz que a encarnação é o milagre supremo. O Deus homem ter encarnado é o milagre supremo. Depois a gente pode falar um pouquinho desse livro. Ele diz aqui: você e eu só podemos passar por esse processo se Deus o realiza em nós. Mas Deus só poderia fazê-lo tornando-se ele mesmo um homem. Então ele fala dessa necessidade de alguém pagar esse negócio por nós, né? Pagar essa dívida por nós. E ele diz que só Deus poderia pagar essa dívida, porque essa dívida é enorme. Mas ele diz que se nós somos homens, só um homem poderia se rebaixar a esse nível e pagar essa dívida. Por isso que foi necessário que o Deus, Jesus, né, se encarnasse mesmo. A encarnação foi necessária. Gente, peraí, vai dar certo, a gente está terminando. E daí ele fala sobre a expiação. Ele usa até o exemplo de que, se tu não sabe escrever, é óbvio que tu vai querer a ajuda de alguém que saiba escrever. Tu precisa de alguém maior do que você para te conduzir. Então, tu não pode usar o argumento dizendo que, Jesus, né, ele é maior mesmo do que eu, então eu não vou querer a ajuda dele, porque não é justo ele ser Deus e ele vir me ajudar. É óbvio que tu quer a ajuda de alguém que é maior do que tu. Se tu tá se afogando, é claro que tu vai querer a ajuda de alguém que sabe nadar, ou então de alguém que está em condições de te ajudar. Então, o Rogério está dizendo, pois é, esse é o motivo do nosso Salvador ter sido um Deus homem, né? Deus não poderia lá do céu só dizer: perdoada a tua dívida. Ou então, Deus não, um de nós, um homem como nós, morrer e dizer: todos os pecados foram perdoados. Era necessário que o Deus homem viesse. Então, percebem que ele conseguiu fazer tudo isso e chegar nesse momento, que dizer que o cristianismo é a religião verdadeira e que as pessoas são pecadoras e que nós precisamos do Deus homem que morreu para pagar os nossos pecados. Isso é lindo. E aqui, depois, cenas dos próximos capítulos, o próximo livro é A Conduta Cristã, né? Que aí a gente vai ver ele falando sobre algumas coisas. Eu já adianto que o capítulo sobre casamento é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. É lindo demais. Fala do dualismo e cristianismo. Gente, meu celular vai descarregar e... Gente, não vai dar para eu entrar de novo, porque a minha luminária, ela é ligada no meu carregador do celular. Aí não vai dar para eu carregar agora. Mas, gente, nós conseguimos falar. Eu vou anotar, gente, essas coisas que vocês estão falando, do dualismo, esse tipo de coisa, e vou tentar desenvolver em textos, viu? O que ficar, tipo, a questão dele do livre-arbítrio, o que ele pensava do livre-arbítrio, essas questões mais controversas, eu vou deixar aqui na live pra gente falar do mais importante, porque tem tanta coisa boa, né? Essas questões mais controversas eu vou deixar para discutir com vocês em texto, ou então eu posto algum vídeo, tipo essa questão do mito, que é uma coisa muito nova, né, da gente pensar. Eu vou postar um vídeo, então eu vou postando material de apoio para vocês. Ai, gente, que coisa linda. Que coisa linda, né? Sim, gente, aqui eu me despeço, meu celular tá com 2% de bateria, mas foi maravilhoso. Ai, gente, é sério, eu tô tão feliz e tão animada que vocês compraram essa ideia, que vocês estão lendo, que vocês vieram pra live e vocês estão aqui comentando as percepções de vocês. Então, gente, maravilhoso, tô feliz demais, foi só o início, a gente ainda tem mais 2 semanas aí
nessa jornada do cristianismo puro e simples, nossas lives serão prioritariamente aos sábados, a não ser que aconteça alguma coisa muito louca, mas serão aos sábados, nesse horário aqui, das 21 horas. Eu vou encerrar, porque senão vai descarregar.